Olá, meu nome é Caio, sou professor do Centro Universitário São Lucas. Vamos falar um pouquinho sobre as pneumonias. Em relação às pneumonias, elas representam 2 a 3% das infecções respiratórias agudas, 10 a 20% evolui para o óbito. A gente tem os vírus, principalmente na criança abaixo de 5 anos, são os principais agentes etiológicos da pneumonia, e as bactérias típicas e atípicas. Dentre as bactérias típicas, as mais características são pneumococo, o hemófilos, influenza e o estáfilo. E as bactérias atípicas, as clamídias e o micoplasma. Aqui a gente fez um quadrinho aqui em relação a esse período de 2 a 6 meses. Se tiver uma evolução atípica, falando a favor de uma pneumonia febril do lactente, os agentes mais comuns são a clamídia trachomatis e os vírus. E se tiver uma evolução típica, a gente vai pensar em quem? Nos vírus e nos germes típicos, dentre eles o Streptococcus pneumoniae e o estáfilo, tá? Sempre um diagnóstico diferencial a coqueluche, mas isso vai ser tema de outra aula, tá? Aí, a partir dos 7 meses a 5 anos, os germes mais comuns são os vírus, a gente vai pensar numa pneumonia típica, os vírus e os agentes bacterianos da pneumonia típica, pneumococo, hemófilos e estáfilo. E no menor número, o micoplasma e a tuberculose, tá? E maior ou igual a 5 anos, o strepto pneumoniae, né, o pneumococo, o micoplasma e a clamídia, tá? São os agentes mais importantes. Resumindo, de 2 meses a 5 anos, os agentes mais comuns são os vírus e os agentes típicos, dentre eles o mais importante, pneumococo. Acima de 5 anos, aí a gente tem, se tiver uma evolução típica, pneumococo, se tiver uma evolução atípica, pensa em micoplasma, que é o mais comum. E no intervalo de 2 meses a 5 anos, se tiver uma evolução atípica na criança entre 2 meses e 6 meses, a gente vai pensar na pneumonia febril do lactente, entre 2 meses e 6 meses. Dentre eles, os mais comuns são os vírus e a clamídia trachomatis. Clinicamente, quais são as características da pneumonia? A gente tem a febre, a tosse, a taquipneia, que é o principal sinal da pneumonia. Lembrando, de 0 a 2 meses, os agentes mais comuns são a frequência respiratória até 60 é considerado normal, então a partir de 60 a gente tem taquipneia. De 2 meses a 1 ano, 50. De 1 ano a 5 anos, 40. E maior ou igual a 6 anos, 20 incursões por minuto. Sinais de dispneia pode estar presente nas pneumonias mais graves, né? Dentre eles tem o batimento de asa nasal, as tiragens intercostais, subdiafragmática, tiragem de fúrcula, presença de gemência, movimentos involuntários da cabeça, queda na saturação, tá? E dor abdominal geralmente pode inclusive simular o abdômen agudo nas pneumonias de base, né? E nas pneumonias que geralmente estão associadas a derrame pleural. A classificação da pneumonia, principalmente para a gente avaliar critérios de internação, indicações de UTI, a gente acaba dividindo em 3 tipos. A pneumonia, quando tem a presença da taquipneia, né? Lembra? Até 2 meses 60, de 2 meses a 1 ano 50, de 1 ano a 5 anos 40, e maior ou igual a 6 anos 20 incursões por minuto. E a presença de estertores crepitantes pode aparecer a partir de qualquer momento, a presença deles, né? Mas é mais importante na criança acima de 5 anos, que a gente evidencia praticamente em todos os casos. E além da estertoração, a gente tem diminuição do murmúrio vesicular. Isso praticamente no local acometido. Esse em todos os casos, praticamente a gente tem essa diminuição. Tá? Então, por exemplo, a criança de 2 anos
eu vou ter a criança com taquipneia e diminuição do murmúrio. Esse é o mais característico. Uma criança de 6 anos, taquipneia, diminuição do murmúrio vesicular e presença de estertores crepitantes. Na pneumonia, a presença de, além das demais características, a presença de tiragem subcostal. Esse é um critério de internação. A presença de tiragens já significa internação, e na pneumonia com tiragem subcostal, a gente classifica ela como uma pneumonia grave. Essa que tem indicação de UTI, ela é considerada uma pneumonia muito grave. Presença de cianose central, recusa alimentar, uma dificuldade respiratória grave, que ela só vai agravando, e a criança provavelmente vai precisar de um suporte ventilatório aí, como intubação orotraqueal e uso de ventilação mecânica. O diagnóstico ele é clínico, né? E o complementar te ajuda a tentar diferenciar as bactérias dos vírus, avaliar a extensão da pneumonia, a presença de sinais de complicações. O diagnóstico laboratorial que ajuda no diagnóstico complementar. A gente tem os não específicos, dentre eles o leucograma, PCR e a procalcitonina. Então, um leucograma com leucocitose e neutrofilia fala a favor de bactéria. Um leucograma com leucocitose e linfocitose fala a favor de um quadro viral. Um PCR geralmente acima de 48, a proteína C reativa acima de 48, fala a favor de ser um quadro mais grave, fala a favor de ser uma pneumonia bacteriana. E a procalcitonina, que é um marcador inflamatório, é mais característico que o PCR em relação à bactéria. Então, geralmente, quando eu tenho uma procalcitonina aumentada, fala a favor mais de bactéria do que vírus. Tá? Seria uma evolução aí do PCR em relação ao laboratório. E o laboratorial específico, o padrão ouro para detectar o agente etiológico, seria uma broncoscopia com um lavado broncoalveolar. Tá? São utilizados apenas em casos bem específicos, graves, crianças que geralmente vai estar na UTI, tá? Ou para tentar diferenciar com outros agentes etiológicos, dentre eles o micoplasma, né, da tuberculose. E a hemocultura, ela te ajuda, porém a positividade dela é muito baixa. E lembrando que o ideal é coletar antes do início dos antibióticos. E o diagnóstico radiológico, principalmente para a gente avaliar a extensão da pneumonia e sinais de complicação. Então, vai ser destinado principalmente para as pneumonias mais graves. Né? Aqui a gente tem um padrão intersticial na figura 1 aqui. Fala mais a favor o padrão intersticial dos quadros atípicos e quadros virais. Aqui a gente tem um padrão mais homogêneo. Fala a favor das pneumonias típicas, tá? Das bactérias típicas. E aqui, ó, a gente tem um velamento do seio costofrênico, tem uma opacidade do seio costofrênico. Então aqui já é uma complicação da pneumonia bacteriana, né? Então a gente tem a presença de derrame pleural, que é a principal complicação das pneumonias, tá? Falar a favor não significa que é exclusivo das, por exemplo, aqui a gente tem um padrão heterogêneo, que é exclusivo dos vírus e das pneumonias atípicas. Isso, falar a favor, não significa, é a maioria. Porém, pneumococo pode fazer um padrão heterogêneo, e o contrário também é verdadeiro. Uma opacidade homogênea, as bactérias atípicas, principalmente o micoplasma, pode fazer um padrão homogêneo também na radiologia, tá? Mas te ajuda, você vai considerar o quadro clínico, a idade da criança e o raio-x. Aí você monta um quebra-cabeça ali, aí o seu diagnóstico vai ficar mais fácil de ser definido. Aqui tem uma particularidade, que é a presença do sinal da vela do barco, que é bem característico do timo, né? A presença do timo, principalmente nas crianças até 1, no máximo 2 anos, tá? Isso não é doença. Aqui um raio-x de perfil,
mostrando uma opacidade aqui na parte posterior. Por exemplo, se a gente fizesse o PA aqui, o raio-x em PA, a pneumonia, ó, ela está aqui atrás do coração, é a pneumonia retrocardíaca. Então dificilmente a gente ia verificar. Por isso que é interessante duas incidências. Aqui eu tenho uma opacidade retrocardíaca que só o perfil que nos ajudou aqui. Lógico, a clínica do paciente também vai falar a favor ou contra a pneumonia. O tratamento. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre o critério de internação. Toda criança abaixo de 2 meses, pela labilidade clínica, a chance da criança agravar muito rapidamente, questões de horas, a gente interna, tá? Em relação a tratamento, agentes etiológicos dessa criança abaixo de 2 meses, vão ser comentados em aulas posteriores, tá? Falha de tratamento ambulatorial, a criança vomitou, a mãe fez o tratamento correto e no retorno, com 2 a 3 dias, a criança não está tendo uma melhora, então é um critério de internação. Sinais radiológicos de gravidade, a gente vai internar. Saturação baixa, cianose, sinais de dispneia, presença de gemido, que é um sinal de dispneia, sinais de desidratação, são critérios de internação, tá? De uma maneira geral. Presença de comorbidades, dentre elas neuropatas, anemia falciforme, tá? Desnutrição, que é uma comorbidade também, né? E o principal, principalmente no nosso hospital aqui em Porto Velho, o que a gente mais interna é por fator social. Não tem condições de comprar a medicação não é disponibilizada no SUS, a paciente não tem como retornar para você reavaliar no local que você está examinando ela, então a gente acaba internando. Tratamento abaixo de 2 meses, aqui o esqueminha básico, geralmente a gente faz a ampigenta, tá? E nos maiores, internado, né? Toda criança abaixo de 2 meses a gente interna. E nos maiores de 2 meses, se for uma pneumonia, vamos considerar simples aqui, só a presença de taquipneia ou estertoração, né? A gente inicia ambulatorialmente, não tem critério de internação. Se falar a favor de uma pneumonia até 5 anos, de uma pneumonia típica, uma evolução típica, o que seria essa evolução típica? A criança tem presença de tosse, febre, a mãe avalia ali, ela acredita que a criança esteja cansada, aí ela leva para você examinar, a criança tem mais ou menos uma evolução de 3 a 5 dias, aí tem a presença de taquipneia e uma diminuição discreta de murmúrio vesicular à direita. Opa, está com pneumonia. Porém, a criança, a família é bem orientada, ela tem como ser reavaliada, ela não tem comorbidade, então a gente vai iniciar o tratamento empírico pensando no principal agente etiológico, que seria o pneumococo. Aí a gente vai iniciar a amoxicilina ou penicilina procaína, a gente acaba usando mais a amoxi oral mesmo. Penicilina procaína seria intramuscular, né? Naquela criança que não tem boa aceitação via oral. Mas, de uma maneira geral, a gente faz a amox e reavalia com 48 horas, tá? Na pneumonia grave, aí a gente tem que internar essa criança, tá? E aí vai iniciar penicilina cristalina ou ampicilina intravenosa, tá? E na criança muito grave, aí vai fazer esquema amplo, né? Aí vai entrar com ceftriaxona e oxacilina, que é o esquema que a gente mais utiliza, tá? Só mais um adendo aqui. Na pneumonia acima de 5 anos, uma pneumonia atípica, ou seja, um quadro arrastado, geralmente pode ter febre no início do quadro, uma febre ali nos primeiros 2, 3 dias, mas a criança tem 2 semanas que ela está apresentando uma tosse chata, a mãe, ela te leva, ela acha que a criança está com uma gripe que não sara. Aí você vai lá, examina ela tem sinais de taquipneia, crepitus, mas está em bom estado geral. Esse é o quadro da pneumonia atípica. Nessa criança acima de 5 anos, o principal agente etiológico se torna micoplasma. E agora o outro quadro atípico é o bebezinho de 1 a 6 meses, pode ter, apesar de chamar pneumonia febril do lactente, ela tem um quadro, geralmente,
de 2 semanas de tosse, pode ter apresentado um pouquinho de febre no início do quadro, geralmente foi parto vaginal, a criança pode ter apresentado conjuntivite por volta do 10º dia de vida. Aí é um quadro geralmente arrastado de 2 semanas, a criança de 2 semanas de tosse, a criança pode ter apresentado essa febrezinha, né? E no exame físico ela tem presença de taquipneia, diminuição do murmúrio, pode até apresentar um pouquinho de sibilos, tá? No leucograma, o grande sinal ali do leucograma é a leucocitose com neutrofilia mais eosinofilia. Fala a favor de uma pneumonia febril do lactente, tá? Aí a gente vai pensar na Chlamydia trachomatis, tá? Quem passou isso pro bebê foi a flora materna, tá? Do canal vaginal. Daí, se a criança tem até 2 meses, interna, tá? E acima de 2 meses, se ela tiver critérios de internação, aí você vai avaliar se tem ou não critérios de internação, que aí você pode até fazer, inclusive, o tratamento ambulatorial, que aí seria com os macrolídeos, deles a azitromicina e a claritromicina. Aqui a dose, né? Então, por exemplo, a amoxicilina a gente começa com 50 mg quilo dia, via de administração oral, intervalo de 12 em 12 horas, tá? Então é no dia 50, tá? E aí depois que você achou a dose, você divide por 2, né? Para fazer de 12 em 12. Ampicilina na criança internada, né? Na criança que vai precisar internar, a gente acaba fazendo 150 a 200 mg quilo dia, EV a cada 6 horas. Ceftriaxona, 75 a 100 mg quilo dia, EV 1 ou 2 vezes ao dia. Penicilina cristalina, que a gente está com um baixo estoque, né? A produção geralmente é feita na Ásia, né? Tá com um baixo estoque de penicilina cristalina, mas quando disponível, a dose é de 200 mil unidades quilo dia, EV, no intervalo de 6 em 6 horas. Oxacilina, pensando numa pneumonia estafilocócica, 200 mg quilo dia, EV de 6 em 6 horas. Tá? Mas de uma maneira geral, na criança, entre 2 meses e 5 anos, o agente etiológico mais comum de uma evolução típica é o pneumococo. Se não tiver critério de internação, amox para casa. Precisou internar, interna com ampicilina ou penicilina cristalina. Na criança acima de 5 anos, evolução típica, igualzinho. Tem critério de internação, AMP ou PC, penicilina cristalina. Não tem critério de internação, amoxicilina para casa. Se tiver uma acima de 5 anos, uma evolução atípica, aí eu vou entrar com quem? Com os macrolídeos. Independente se é internado ou não. Aí a gente tem a opção da azitromicina. A azitromicina são 10 mg quilo dia no primeiro dia e do segundo ao 5º dia 5 mg quilo dia, tá? Ou a claritromicina. Claritromicina são 15 mg quilo dia, 2 doses diárias, tá? É uma outra opção também. A gente faz em torno de 10 dias. Ela tem tanto EV quanto VO. As complicações da pneumonia. Derrame pleural é a mais comum, atelectasias, pneumatocele, pneumonia necrotizante e pneumotórax, tá? Derrame pleural é muito importante, tá? Que vai ser tema de abordagem em outra aula. Prevenção das pneumonias, a gente tem no nosso calendário básico a vacinação da pneumo 10, tá? Que é realizada, lembra da aula de vacinas? É realizada aos 2 meses, aos 4 meses e um reforço aos 12 meses. E a hemófise influenza tipo B, ela está inserida na pentavalente, aos 2, aos 4 e aos 6 meses. Obrigado.